E aí, galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Pessoal, é o seguinte, nós finalizamos o nosso conteúdo, certo? Do segundo bimestre. Vocês não estavam na rotina, eu vou explicar bem organizado como é a minha rotina em relação a quando eu termino o conteúdo. Assim que eu finalizo o conteúdo, eu começo a realizar a atividade do caderno de atividade. Ah, professor, mas eu não tenho caderno de atividade, nem tenho livro. Beleza, eu estarei disponibilizando no grupo para vocês a atividade, as páginas de atividade em relação ao caderno de atividade, tá bom? Então vocês vão lá, acessem e consequentemente vão respondê-la. Professor, mas eu não tenho livro para pesquisar, mas vocês podem muito bem pesquisar pelas fontes tecnológicas que nós temos aí disponível para vocês. Nós temos, por exemplo, o nosso Google, o YouTube que vocês podem pesquisar e até as nossas próprias aulas mesmo que que se encontra lá no canal do YouTube da nossa escola, tá bom? O assunto que a gente vai fazer uma revisão hoje é Grécia, Sociedade e Cultura. Vocês vão pegar o caderno de atividade de vocês na página 42, a gente vai ver página 42, 43 e 44. Professor, mas o senhor não disse que ia ser estilo revisão? Isso. As nossas correções coletivas, elas são estilo revisões, porque a gente vai revisar os conteúdos que a gente viu durante o bimestre, tá bom? Professor, mas eu fiquei com dúvida em relação à Grécia. Volta lá para o vídeo que está disponível no YouTube e, consequentemente, vocês podem retirar a dúvida de vocês, porque lá está bem explicadinho, com os slides, bem organizado, tá bom? Então, para quem está dando continuidade às nossas rotinas das nossas aulas, não está passando por nenhum problema, porque nós estamos fazendo uma sequência e agora eu disponibilizei de um grande tempo, até o final do mês a gente vai ficar fazendo algumas correções coletivas para que assim a gente possa assimilar todo o conteúdo, que é isso que importa para mim. O que importa é que vocês aprendam o conteúdo. Ah, professor, mas eu esqueci de mandar tal atividade de tal dia. Não tem problema. Manda a atividade que eu ainda aceito, certo? Nós estamos vivendo um momento atípico, um momento difícil e que a gente precisa se adaptar, tanto eu como vocês. Então não se preocupe, não mandou a atividade? Manda lá a atividade, ainda dá tempo, tá bom? Então eu fico aguardando a atividade de quem ainda não mandou. E a gente vai abrir aqui na página 42, como eu já falei para vocês, que vai trabalhar Grécia, Sociedade e Cultura. Primeiramente, a gente vai relembrar algumas coisas lá daquele vídeo. A gente viu a sociedade da Grécia, como eram os seus aspectos culturais, as principais cidades, Atenas e Espartas, as suas composições em relação às relações estudantis, as relações também das mulheres, tanto em Atenas como em Esparta, certo? Lá no vídeo está bem detalhado tudo isso. Mas a primeira questão que vai falar aqui para vocês, preste atenção, ele vai dizer assim, ó, por que a Grécia, no período clássico, foi considerada uma sociedade escravista? Por quê? Porque a mão de obra, a própria palavra escravista já vai denominar para vocês, porque a mão de obra era realizada através do aspecto de mão de obra escrava. Era utilizada de diferentes formas de trabalho e difundiu diversas cidades gregas daquele período. Então a gente já poderia responder essa 1. Ela diz assim, porque a Grécia no período clássico foi considerada uma sociedade escravista, justamente porque a mão de obra era realizada pelos escravos. Vamos lá, vamos para a questão 2. Questão 2 diz assim, quem eram os escravos da sociedade grega e quais funções eles desempenhavam nela? Vamos lá. A gente poderia dizer aqui que os escravos dessa sociedade geralmente eram os prisioneiros de guerra, que nós detalhamos bem direitinho na sala, no nosso vídeo remoto, falando sobre a Grécia, como também os agricultores, aqueles que eram colocados em um nível de pobreza, ou seja, capturados de guerra. Você pode dizer, professor, como assim capturados de guerra? Nós sabemos muito bem que essas civilizações, elas tinham os seus soldados e fazia as suas expansões territoriais. E as suas expansões territoriais eram através de guerras. Então vamos imaginar que eu estou aqui e aqui tem outra sociedade. A partir do momento que eu consigo dominar essa sociedade aqui, eu pego as pessoas que estão lá, os trabalhadores que estão naquela sociedade e eu torno eles membros da minha civilização, da minha sociedade, e eles serão escravos. Então a maioria dos escravos eram prisioneiros de guerras, homens pobres e também os agricultores. Então a gente poderia dizer o quê? Que os empregados, por exemplo, da agricultura, trabalhavam na exploração de mina, nas oficinas, nas relações de artesanatos e também nos afazeres domésticos. Então os prisioneiros de guerra, eles trabalhavam nas minas, na relação da agricultura e também nos afazeres domésticos.
Vamos para a questão 3. A questão 3 vai dizer assim, pessoal, qual é a diferença entre os escravizados e os trabalhadores livres? Vamos lá. Há diversos aspectos que a gente poderia alinhar aqui, que podem visivelmente destacar-se nessa questão dos escravos. Os escravos, por exemplo, a gente poderia mostrar aqui que a condição social deles era totalmente desqualificada, ou seja, eram pioneiros de guerra, eram aqueles que iam para a guerra, e também eram colocados como aqueles que já eram filhos de escravos. Já resultante dos trabalhadores livres, a gente poderia salientar que esses trabalhadores livres, eles serão aqueles que irão trabalhar pela sua própria convivência, mas também eles vão ser aqueles que estão organizando aquela sociedade e não pertencem ao Estado. Ou seja, o escravo é aquele que pertence ao Estado, o trabalhador que pertence ao Estado. Já o trabalhador livre é aquele que trabalha para o Estado, mas não pertence ao Estado. Nós sabemos muito bem a denominação de como é a relação do escravo. Quem é o escravo, né? O escravo é aquele que pertence ao governo, é uma propriedade, é visto como um objeto de propriedade do governo. Então, aqui a quadra a gente vai ler ela. Diz assim, qual atividade era valorizada pelos cidadãos gregos em Atenas e Esparta? Em Atenas a gente vai relembrar um pouquinho que seria a política de atuação e já a gente observa que Atenas ele vai trabalhar com os aspectos intelectuais, ou seja, com a relação do homem intelectual, vai estudar literatura, vai estudar arquitetura, vai estudar várias diretrizes que vai mexer com a questão da mentalidade das pessoas. Já Esparta, a gente vai observar que todo o estudo, por exemplo, era levado para uma vida militar. Os cidadãos atenienses, a gente não pode esquecer, que consideravam que as atividades, por exemplo, manuais, elas eram inferiores às atividades políticas. Então a gente já poderia destacar isso aí, entre Atenas e Esparta, que as duas principais cidades da Grécia. Já a questão 5, vamos lá com a questão 5. Ele vai dizer assim, ó, para os gregos antigos, os mitos explicavam guerras, fenômenos da natureza e o destino das pessoas. Leia o texto a seguir sobre a deusa que deu nome para as cidades de Atenas. Vamos lá ler o texto? O texto vai dizer assim, ó, Atenas é uma das mais referenciadas e populares deuses da mitologia grega. Ao contrário de muitos contemporâneos, ela tendia a mão a agir de maneira negativa, nem desdobrar a raiva nos meros mortais. Terminou por se transformar em uma personalização de tudo que era nobre e enveredado na cultura grega, da sabedoria, da honestidade, da coragem e também da velocidade na guerra. Atena nasceu da cabeça de Zeus, depois que ele dele engolir a grávida dela, Metis, usando uma armadura completa e pronta para a ação. Essa questão relembra apenas um vídeo que a gente fez falando sobre a relação da cultura grega. E a questão vai dizer assim, ó, com base na leitura do texto e seus conhecimentos sobre a relação religiosa grega, assinale a afirmativa correta. A vai dizer assim, ó, os deuses eram vistos como seres muito similares aos humanos, dotados de sentimentos como amor, ódio, raiva e compaixão. A B, os deuses viviam no Monte Olimpo, mas desciam dele para atuar entre os humanos. E a C vai dizer assim, ó, Zeus era a principal divindade dos gregos e considerado o pai de todos os deuses. Era o senhor dos céus, dos raios e dos trovões. A gente poderia já colocar aqui, ó, vamos colocar aqui, questão 5. A questão 5 a gente já observa que a ela está correta, a ela está correta, a B também vai estar correta, e a C também vai estar correta. Vamos para a questão D. A questão D diz assim, Atenas simbolizava a beleza, a fecundidade e a natureza. Era cultuada por todos os gregos. O que dá erro nessa questão é que ela não era cultuada por todos os gregos, não. Por alguns gregos. Então a gente coloca aqui e não marca nenhum xizinho. Vamos colocar aqui do ladinho. A Eva diz assim, ó, a mitologia grega oferece explicações para a criação do mundo. Correto. A mesma coisa que a nossa religiosidade cristã, por exemplo, aqui do Brasil,
Ela tenta explicar a origem do mundo, os primeiros humanos que habitaram, Adão e Eva, por exemplo. A mitologia também vai tentar explicar, de acordo com suas vertentes filosóficas, o mundo. Então, na questão 5, a gente vai marcar a A, certo? A B, a C, a D não marca, porque ela está incorreta, e a E. Então, a alternativa para marcar A, B, C e E. Tá bom? Vamos para a questão 6. Leia o texto a seguir sobre o casamento na Grécia e depois respondam as questões propostas. Aí eu tenho o texto. Em primeiro lugar, vocês podem fazer a leitura do texto. A gente já vai para as questões para não ficar um vídeo muito longo, tá bom? A questão vai dizer assim, ó, de acordo com o texto, o que definiu uma boa esposa na Grécia? Uma boa esposa era aquela que demonstrava ter um corpo adepto a proporcionar a relação de filhos, até porque, vamos pensar aqui comigo, pessoal, eu até falei no vídeo quando a gente estudou Grécia, que os filhos que nasciam com deficiência, eles eram jogados do penhasco, justamente porque eram colocados como pessoas inúteis naquela sociedade, que não iria servir. Olha só que preconceito contra as pessoas que têm algum problema, alguma deficiência física, né? Então a gente pode perceber que as mulheres, qual era a mulher perfeita para se casar? Uma mulher que era robusta, tinha muita saúde para que ela pudesse o quê? Gerar filhos. E também a gente poderia tirar que era preciso gerar o quê? Cidadãos da polis, ou seja, cidadãos das cidades. E era esperado também que sem ter direito político, nós sabemos que as mulheres não tinham direito político, e as mulheres fossem o quê? Acima de tudo, gentis, tímidas e obedientes àquilo que era colocado nos assuntos domésticos. Ou seja, a mulher era vista, de acordo com o texto que a gente pode observar aqui acima, na página 43, que a mulher era vista como um objeto que apenas para reprodução e também uma pessoa que tinha que ficar recatada, uma pessoa que tinha que ficar mais na dela e não participar de discussões políticas. Vale salientar que a gente viu muito bem nas nossas aulas que a mulher ela não tinha o quê? Nenhuma autoridade política sobre nada naquela sociedade, ou seja, ela era deposta daquela sociedade. E a B vai dizer assim, ó, qual é o papel reservado às mulheres da elite daquela sociedade? As mulheres da elite grega daquela sociedade, elas tinham a importância da maternidade, como já foi colocado, como a sua principal função. Delas era esperado que tivesse o quê? Obediência, ligada à figura importante do pai ou do marido. Quando se tinha o pai, ela devia toda a obediência ao pai. Quando casava, ao seu marido. E também a gente poderia colocar que elas eram responsáveis pelas atividades domésticas e o relacionamento daquele ambiente. E é preciso também lembrar que elas, muitas vezes, elas tinham acesso à educação e em Atenas. Já em Esparta, elas tinham mais autonomia. Entretanto, a gente começa a observar que essa sociedade havia uma distinção entre o universo masculino e o universo feminino na relação de vida social. Ou seja, as mulheres elas iam para algumas localidades, mas elas sempre estavam sempre ligadas à figura da mulher, ligada para a família. Nunca ligada para discussões políticas, nunca ligada para outro âmbito, mais ligada para o âmbito familiar. E a C vai dizer assim, ó, e na atualidade, qual o papel das mulheres na sociedade que vivemos? Aí é uma pergunta pessoal que vocês vão responder. Eu só vou dar uma deixa aqui. Atualmente nós percebemos que o homem e a mulher eles são livres para fazer as suas próprias escolhas, ou seja, homem e mulher não existe função para homem e função para mulher não. Hoje em dia nós vivemos em uma sociedade, no século XXI, que ainda existe muito preconceito contra a mulher. Nós sabemos muito bem isso. Mas também nós podemos alencar que hoje a mulher ela já conseguiu, através de revoluções, através da sua própria fala, de ocupar vários espaços que antigamente era visto como inadequado para a mulher. Então a gente observa que a mulher ela pode trilhar qualquer caminho, um caminho com o homem, ou seja, hoje em dia nós temos o quê? A igualdade entre os gêneros, entre o homem e a mulher, sem distinção. Não deve ter distinção, na verdade, né? Mas nós sabemos que ainda vivemos numa sociedade onde as pessoas... tem muitos maridos que ainda acham que mulher só é para estar em casa tal, mas isso é um pensamento ultrapassado, não um pensamento vinculado ao século XXI. Mas essa resposta é uma resposta pessoal. A D vai dizer assim, ó,
O texto aponta uma visão positiva ou negativa dos gregos em relação ao trabalho. Registre abaixo o trecho que justifica a sua resposta. Na minha opinião, essa resposta é negativa, pois o trabalho braçal é visto como uma atividade menor, realizada por escravos e pessoas mais simples. E o trecho que eu identifiquei aqui é: pele clara demonstra a beleza, significando que a mulher não era obrigada a se expor ao sol para trabalhar e ficar reclusa no gineceu, como se achavam os aposentados femininos. Essa resposta também é uma resposta pessoal. Vamos para a página, a gente já respondeu a página 42 e 43. Vamos fazer a correção da página 44? A página 44, a questão 7, vai dizer assim, ó: a filosofia continua sendo importante em nossa sociedade, pois nos permite refletir sobre os diferentes aspectos da vida social. Leia o texto a seguir. Aí o texto vocês fazem a leitura, tá bom? Ele vai dizer assim, ó: de acordo com o texto, os seus conhecimentos respondam às questões. Como surgiu a filosofia grega? A gente poderia dizer que ela surgiu pelo questionamento feito por alguns indivíduos sobre a explicação mitológica que existe sobre o mundo. Eles desejavam fazer o quê? Um procedimento de reflexão sobre o assunto discutido, buscando novas explicações para o fenômeno, o fenômeno que está ligado à vivência de testemunhos do mundo, né? Ou seja, a explicação vinculada à relação do mundo. Já a B vai dizer assim, ó: sobre quais assuntos os filósofos costumavam discutir? Sobre vários assuntos relacionados à relação dos seres humanos e à natureza, e também a princípios surpreendia na relação das dificuldades as mais comuns. Depois a gente observa que, de acordo com o texto, tentava explicar os fenômenos maiores. A C vai dizer assim, ó: o que Aristóteles quis dizer ao afirmar que procurar uma explicação é admirar-se o reconhecimento ignorante. Esse filósofo ele acreditava que quanto mais questionava e discutia um assunto, mas percebia que pouco ele sabia. É até uma frase bem conhecida, que é de Sócrates, que diz assim, vai falar sobre a questão: eu sei que nada sei. Ou seja, quanto mais Aristóteles vai dizer que ele pesquisava, mais ele ficava leigo sobre aquele conteúdo. Ou seja, ele não sabia sobre aquele conteúdo. Então vocês vão estar, os filósofos acreditavam que quanto mais questionava e discutia um assunto, mais percebia que pouco sabia sobre ele. A questão C da página 44 da questão 7. Já a 8, vamos para a 8. A 8 vai dizer assim, ó: a filosofia grega, contudo, não pode ser considerada um pensamento que se originou exclusivamente na Grécia Antiga. Sobre a origem do pensamento filosófico, leia também o texto a seguir. Vocês vão lá e façam a leitura do texto, que a gente está fazendo só a correção, tá bom? Ele vai dizer assim, ó: de acordo com o texto, qual a visão que temos sobre a filosofia grega? Porque essa visão está incorreta. A visão de que a filosofia grega é um milagre do Ocidente é uma preposição incorreta, porque os pensamentos dos filósofos gregos seria resultado de troca de conhecimento que ocorria entre as diferentes formas populacionais do Mediterrâneo. Ou seja, as discussões vinculadas aos filósofos é baseada nos conhecimentos o quê? Discutidos, nos conhecimentos filosóficos. E a B vai dizer assim, ó: qual a importância do Mediterrâneo para a antiguidade? As cidades mediterrâneas, nós sabemos muito bem, como eu já falei no vídeo anterior, que eles promoveram uma importante ligação comercial, ou seja, troca comercial, cultural e nas relações de ideias de diferentes localidades da antiguidade europeia, do Oriente, que vai fortalecer o quê? A relação da prática cultural, principalmente da prática cultural letrada. Citada também aqui no texto acima, que vocês podem ter a oportunidade de ler. Certo? Eu vou até ler o texto para que a gente possa fechar somente. Ele vai dizer assim, ó: muito das histórias sobre os antigos sábios gregos assinalam visitas ao Oriente. Em muitos sentidos, a filosofia grega não é um milagre, mas ainda se apregoa. O que seria apregoa, professor? Se anuncia a ela. Ela é a filha do pensamento oriental, estimulada pelo ambiente dinâmico das cidades mediterrâneas. Aí o outro trecho vai dizer assim, ó: a cidade letrada, disponível a quem pudesse pagar para aprendê-la, foi uma grande invenção mediterrânea. Foi uma imensa revolução na tecnologia e na sociedade, que, embora suas origens se encontrem mais no Oriente, no Egito, na Mesopotâmia, foi o Mediterrâneo que
o livro floresceu. Ou seja, ele vai falar sobre a inserção da filosofia, que é muito importante na sociedade da Grécia. Então, pessoal, a gente finaliza aqui, corrigindo a página 42, 43 e 44, certo? Espero que vocês estejam compreendendo. Voltem lá para o vídeo se tiver alguma dúvida. E se não tiverem, faz a sequência aqui normal, certo? Vai respondendo aqui junto comigo. E vocês estão observando que isso é uma revisão, né? A gente revisar os conteúdos que já passaram do segundo bimestre. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, me procura no WhatsApp. Os pais de vocês ou os responsáveis de vocês estão lá no grupo do WhatsApp. Professor, o senhor explicou tal questão, mas eu não consegui compreender. Eu vou lá e mando um áudio para vocês auxiliando, tá bom? Estou sempre disponível para ajudar vocês. E a ajuda que vocês podem me dar nesse momento é prestando atenção na aula, assistindo os vídeos remotos bem direitinho, porque tudo está sendo uma sequência, para que assim a gente possa finalizar esse período sem nenhuma perca. Muito pelo contrário, são nos momentos difíceis, não esqueçam, são nos momentos difíceis que nós podemos encontrar estratégias para evoluir e crescer. Então esse momento que nós estamos passando é para isso, é para que a gente possa evoluir e crescer na área do conhecimento. Conto com a participação de vocês e quem já falou comigo já sabe que eu sou muito aberto para responder, independente da hora que você mandar. Às vezes eu não consigo responder muito à noite porque tem muitas mensagens, mas posteriormente eu respondo, não deixo nenhuma mensagem sem resposta, tá bom? Estamos sempre disponíveis para vocês. Um abraço e até a próxima aula.